Livro do profeta Isaías, capítulo 6. A palavra do Senhor nos diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu via o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Vamos estar abrindo também no capítulo 41, 10. Capítulo 41, versículo 10. Capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Glória a Deus. A palavra do Senhor, irmãos, que nós lemos, se encontra no livro do profeta Isaías. Profeta Isaías esse que é chamado do profeta messiânico. Profeta esse que profetizou acerca da vinda do Filho de Deus, do Messias, e acerca do Salvador de Israel e dos gentios. Isaías foi aquele que mais passagens tem acerca da vinda do Filho de Deus. E uma dessas passagens fala que Jesus viria como um servo sofredor, onde não seria reconhecido pelas pessoas, pela sua humildade, a sua forma de andar, se vestir, aonde que muitos esperavam um rei que viesse, mas fosse um rei batalhador, assim como Davi. Mas Isaías explica e fala que ele viria e seria rejeitado por muitos. Mas também a porta se abre para nós que somos gentios e passamos a ser enxertados nessa videira e na promessa que foi feita a Abraão. Então, pela fé, nós passamos agora a ser chamado filho de Deus. E nós temos o reconhecimento através deste livro que fala muito acerca do Messias. Mas hoje nós estaremos falando do capítulo 6. A visão que está ocorrendo neste momento está ocorrendo dentro do templo. Nós vemos que Isaías agora ele está indo para a oração. Alguns pesquisadores, comentaristas, vai dizer que Isaías está sentindo pela morte do rei Uzias. O rei Uzias foi aquele que trouxe um crescimento grande no reino do sul. Foi o 10º rei do reino de Judá. E foi um rei que marcou história. Um rei que trouxe uma organização e um crescimento no reino de Judá. Desta feita, no reino do norte está Jeroboão II, aonde também trouxe um certo tipo de crescimento sobre o reino do norte. E vemos aqui que Isaías também tinha um apreço por este rei. Vemos o nome deste rei no livro dele. E vemos também em 2 Crônicas que vai estar falando sobre a vida deste homem. E ele vai dizer em 2 Reis, capítulo 14, versículo 21, diz: E todo o povo de Judá tomou a Azarias, que era já de 16 anos, e o fizera rei em lugar de Amazias seu pai. Vemos que esse grande rei ele começou o seu reinado com 16 anos e se estendeu ao ponto de Isaías estar profetizando também no reino desse grande homem. Amém?
Vamos ver que o reino de Uzias foi um reino próspero, um reino de 52 anos, e ele vai produzir dentro da nação de Judá estabilidade e segurança. E a gente vê que essa ausência desse grande homem vai causar um senso de vazio ao profeta Isaías. E a gente vai ver que Isaías agora ele vai para poder estar orando e apresentar a Deus. E nesta hora que ele vai ao templo para poder estar orando, Deus ele traz uma revelação para Isaías. Isaías do capítulo 1 ao capítulo 5, nós estamos vendo que Isaías, ele está profetizando contra a nação. Ele está chamando a atenção da nação. E ele vai dizendo quais são as transgressões da nação de Judá. Mas quando chega no capítulo 6, nós vamos ver uma mudança, porque Deus agora se apresenta a Isaías. Aleluia, Deus. E quando Deus agora se apresenta a Isaías, quem muda agora é Isaías. E a cobrança para o povo começa a ser mudada. Aleluia, aleluia, Jesus. Porque quando nós nos apresentamos a Deus, e quando nós temos uma visão de Deus, há uma transformação dentro de nós. Porque quando nós olhamos para Deus, nós vemos que nós necessitamos da misericórdia dele. Glória a Deus, Jesus. E a gente começa a olhar as outras pessoas da mesma forma que como nós somos diante de Deus, pecadores. E começamos a olhar as outras pessoas da forma que Deus olha. E passamos a entender que o chamado de Deus primeiro ele trabalha em mim, para depois trabalhar através de mim. Aleluia. Glória a Deus. Mas eu quero falar um pouco sobre as visões que Isaías ele teve neste momento. A primeira visão que ele vai ter, no versículo 2 e 3 serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Nós iremos ver que a palavra vai falar sobre os serafins, que eram anjos. E esses anjos estavam na presença de Deus. E eles tinham 6 asas. 2 tapavam os seus rostos e 2 os pés. E 2 estavam voando. E a gente vai ver que os anjos, quando olhavam para Deus, eles não tinham a coragem de abrir os seus olhos. Por quê? Por causa da santidade de Deus. Nós iremos ver que a visão do anjo é olhar e ver que Deus, ele é santo. E vamos ver que Deus, ele não é só santo. Deus, ele é santo. Deus, ele é santo. E Deus, ele é santo. A gente vai ver que a palavra santo, ela traz a ideia de separação. Isaías começa a ver, na verdade, que os anjos estão olhando a santidade de Deus e estão se colocando no seu devido lugar, perante ao Senhor, vendo a magnitude. A gente vai ver que Moisés, ele pede para ver a face de Deus. Mas o próprio Senhor irá dizer que não é possível que os olhos contemplem a glória de Deus na forma que nós estamos, porque senão nós seremos consumidos. A santidade de Deus eleva que nós temos um Criador que está acima, e nós precisamos ter reverência para se apresentar de junto dele.
a gente vai ver que a santidade de Deus fala sobre o caráter de Deus. E quando nós entrarmos no templo, assim como Isaías, a gente precisa ver que Deus, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Quando Paulo vai escrever o culto da Santa Ceia, ou a ceia do Senhor, ele vai trazer uma palavra muito importante. Vós se juntais não para melhor, e sim para pior. Ele está dizendo que aquele símbolo que está ali é que está trazendo a representação de um momento. Momento este que é para trazer a lembrança do sacrifício de Cristo. E aquilo diz que o momento que está se fazendo ali é um momento para nós termos uma reflexão daquilo que Deus nos mostrou, e nós devemos comportar dentro disso. Por quê? Porque aquele momento agora se torna santo, porque foi instituído pelo próprio Deus. Deus vai dizer que aquele momento agora passa a ser santificado, porque a presença dele se encontra. E nós precisamos agora colocar esta palavra dentro do nosso coração e edificar. Por quê? Porque a presença de Deus está no lugar. Quando os serafins vão lá para ver a santidade de Deus, ele tapa os olhos, porque aquilo está simbolizando reverência, no momento que eles estão ali orando e eles estão ali glorificando a Deus. A palavra de Deus vai dizer que onde tem 2 ou mais pessoas em meu nome, lá eu estarei presente. A santidade de Deus está em todo lugar, evangelista, aleluia. Não é só na casa de Deus. O que eu falei sobre a vida de Paulo é o momento, aquilo que está sendo, que traz a presença de Deus, tem que ser um lugar santificado, para que Deus seja glorificado neste lugar. Os serafins estavam mostrando para Isaías como Isaías deve chegar na presença de Deus. Glória a Deus. Salmo de número 77, verso 13, vai dizer: o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como o nosso Deus? Aleluia. Nós contemplamos a Deus em todas as coisas, em todos os lugares. Aleluia. Segunda coisa que Isaías vai ver é, no versículo 3, e clamavam uns aos outros, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluias. A gente vai ver que Isaías pôde ter uma pequena visão da glória de Deus dentro do templo. Nós vemos a glória de Deus na natureza. Porque quando nós pegamos o livro de Gênesis, que quer dizer princípio, a gente vai ver Deus criando todas as coisas e depois Deus criando o homem. Quando eu olho para meu irmão, eu olho a glória de Deus. Porque é o processo da criação de Deus. Quando eu olho para esse verde que está lá fora, eu vejo a glória de Deus. Porque nós olhamos e contemplamos a criação de Deus para a terra, para o céu, a lua, o sol. Nós olhamos que a glória de Deus está em todos os lugares. Aleluia. E a gente vai ver que Deus, Ele traz um pouco dessa glória para Isaías. Quando Isaías agora vai estar em oração, Deus agora derrama aquela glória e mostra, na verdade, a visão celestial para Isaías. E nós iremos ver que é comum dentro da Bíblia, aonde Deus ele manifesta a sua glória diante dos homens. Aleluia. Nós iremos ver Moisés. Em Êxodo capítulo 33, do verso 1 ao 5, vai dizer: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo
do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Olha a visão de Moisés, o chamado de Moisés para trazer uma libertação por causa do cuidado com Deus, por causa de um povo que estava orando a ele. E Deus agora vai se apresentar numa terra que só tinha pastos, pedras, calcário, no meio do nada. E Deus agora desce no meio de uma sarça, e aquela sarça começa a incendiar, e ela não começa a se consumir. E agora Moisés, ele fica com medo de olhar para aquela visão, porque ele sabia que a glória do Senhor estava sobre aquela casa, sobre aquele lugar. E a gente vai ver que ele vira e diz: agora eu vou olhar esta visão. Deus vai dizer: tira a sandália dos vossos pés, Moisés, porque a glória do Senhor está neste lugar. Deus queria manifestar a sua glória naquele lugar. Deus está dizendo que a glória do Senhor é para ser manifestada diante dos homens. E naquele momento, por causa de um chamado de Deus sobre a vida daquele homem, uma necessidade do povo, Deus agora recai a sua glória. E ele vai ver o fogo acendendo, mas não consumindo. Aleluia. E Deus, ele traz a sua representação como óleo de chama de fogo. Aleluias. O fogo, ele tem o poder de purificar. O ouro, quando ele vem, que ele vem com as suas impurezas, é passado pelo fogo e tira-se o melhor do ouro. Aleluia. E naquele momento Deus apresentava a Moisés e dizendo: eu sou aquele que pega o ouro impuro e faço o ouro valioso. Assim também eu sou aquele que pega aquele que está sujo e faço que aquela pessoa tenha valor diante dos homens. Porque a visão que Isaías teve foi para mostrar a condição de Isaías perante Deus, necessitado da misericórdia. Mas é Deus que purifica e santifica a vida daqueles que Ele chama. Nós iremos ver a glória do Senhor também no templo de Salomão. 2 Crônicas 7, do 1 ao 3 vai dizer: e acabando Salomão de orar, olha aí, ó, mais uma vez, oração. Desceu fogo, aleluia, do céu, e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se, com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E todos quantos estavam ali orando, que viram a glória do Senhor, quando entrou na presença de Deus, se curvou. Isaías está tendo uma visão, a glória do Senhor está sendo manifestada dentro do templo, e quando eles verem a glória do Senhor, Moisés, ele não quer virar para olhar. Agora Salomão, junto com os sacerdotes ali, eles se curvam para não levantar a sua face, para não ver a glória de Deus, para não ser consumido, porque naquele momento eles estavam se colocando no seu devido lugar.
1 do 10 ao 17 vai dizer: e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido aos pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas, e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. O que Deus está trazendo para Isaías é: você está entrando agora no Santo dos Santos, aonde nós viemos para adorar. E aí, neste momento, é momento de nós nos prostrarmos e ouvindo aquilo que Deus tem falar para nós, e não levantar o nosso nariz, mas sim abaixar e ceder a glória de Deus. O que Deus está dizendo é que Deus quer manifestar a sua glória em nossa vida. É necessário nós entendermos que devemos ceder e nos colocar no nosso devido lugar. Se Deus não fizer, eu não vou mais lá. Se a irmã não me deu oportunidade, eu não vou mais. Falaram isso hoje, ó. Deus está me falando aqui, ó. Se não me der oportunidade, eu não vou mais. A oportunidade já foi dada, você está aqui. Já foi dada na cruz do Calvário, nós estamos na sua presença. E a glória de Deus está neste lugar. A palavra de Deus vai dizer que os orgulhosos não alcançarão, aleluias, o reino de Deus. Mas sim os misericordiosos, os humildes de coração, aleluia. Deus está dizendo que grande aqui é Ele, poderoso aqui é Ele, quem sabe de todas as coisas é Ele, quem sabe o tempo de tudo é Ele. Terceira visão de Isaías, a visão do pecado. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo impuro. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Senhores. Isaías agora começa a entender qual é o lugar dele na presença de Deus. E quando ele começa a ver a Deus, ele não começa mais a apontar o dedo para ninguém. Ele começa agora a direcionar esse dedo para ele. Aonde Isaías estava dizendo: ai de ti, ai de você, agora Isaías vê a glória de Deus e olha: ai de mim, que sou impuro e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Eu preciso é da graça e da misericórdia do Senhor, porque eu tive um encontro com o Rei, aleluia. Quando Abraão ele estava diante da presença do Senhor, a gente vai ver que em Gênesis 18, 27 ele diz: e respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, e ainda que sou pó e cinza. Quando nós reconhecemos e temos uma visão da glória de Deus, a gente começa a olhar para nós mesmos e começamos a ver: eu preciso mudar na presença de Deus.
Não é fulano, bertano e ciclano, é eu. Porque a glória de Deus ela é individual para cada um. O que Deus está dizendo é que nós somos uma brasa fora da fogueira. E quando nós viemos para este lugar, é quando há o ajuntamento da brasa. Você tem duas opções: ou estar dentro da fogueira, ou você ser uma brasa fora da fogueira. Deus está dizendo que nós viemos aqui para reconhecer a Ele, a gente ter temor a Ele, ver a santidade dEle e glorificar a Ele. E a partir desse momento a glória do Senhor começa a encher a casa, e a gente começa a ver a manifestação, e as visões de Deus começam a aparecer no meio do seu povo. Quando Isaías ele vê a sua condição, a gente vai ver que Deus ele não vem para condenar. Deus ele vem agora para purificar. Glória a Deus. Só há purificação quando a visão passa a olhar para dentro de nós. Aí Deus começa a purificar. Aleluia. A Bíblia fala muito sobre arrependimento e remorso. Remorso são situações que nós nos encontramos e a gente sabe que o pecado ele tem consequências graves. Primeiro, a consequência daquilo que a gente fez, e segundo, da nossa alma, que não fica em paz. Mas por causa daquilo a gente chora, a gente se arrepia na hora do louvor. Mas quando a gente sai, que aquilo passa, aquilo não traz mudança na nossa vida. Mas o arrependimento é diferente. A gente começa a sentir nojo daquilo que a gente fez. A gente olha e a gente fala: eu estou desagradando a Deus com essa atitude. E a gente fica preocupado com essa presença, essa sarça ardente que no meio de onde a gente está aparece. Pode estar na caminhada na rua, dentro do carro, dirigindo um transporte, andando de moto, dentro de casa. Minha esposa já teve até experiência dentro do banheiro, meu Deus. Com o Espírito Santo, ela entrar e ela sair. Júnior, eu tive uma visão lá dentro, eu vi e a glória do Senhor está em toda a casa. Ele começa a se preocupar e dizer: eu não quero mais isso, porque isso afere a santidade de Deus, e a glória de Deus, ela começa a se afastar e não começa a ter a visão que Isaías teve, que Moisés teve, que Salomão teve. Deus está dizendo que Deus ele quer manha. Está começando aqui hoje, mas ele quer estender para onde você colocar a planta dos seus pés. Ele quer estender. Ele está dizendo que assim como Moisés apareceu a sarça numa caminhada para levar um rebanho, onde tinha pedra, calcário, o chão estava seco, era poeira, Deus manifestou a glória dele e falou com Moisés naquele lugar, e assim também será na sua vida. Quando nós lemos Isaías profetizando para aquela nação, a gente vai ver que no capítulo 41 vai estar se falando sobre as nações gentílicas e sobre aquilo que Deus estaria trabalhando sobre Judá, dizendo: olha, Judá, não deixe a idolatria tomar conta do seu coração. Se aquele que diz que é amigo do mundo jamais pode ser amigo de Deus, porque ou irá agradar a um ou irá agradar a outro. E a gente vai ver que a nação de Judá, Isaías é levantado para estar falando: olha, se liga na santidade de Deus, se volta para Deus, arruma tempo para oração, para que a glória do Senhor não venha faltar.
a gente vai ver que o povo não foi dando ouvido à palavra de Isaías. E Deus no capítulo 41 está dizendo que lá na frente Deus iria tratar aqueles que não querem dar ouvido, mas que são escolhidos do Senhor. Deus começa a dizer: olha, eles estão agora se juntando, procurando amigo, para estar se levantando contra vocês. Eles estão agora forjando armas, e eles estão agora buscando algo. Está dizendo para os escultores: fazem imagem de escultura, para que possa estar buscando a esses deuses, para poder se levantar contra a nação de Judá. Mas Deus está dizendo que mesmo eles buscando isso daí, mesmo eles estarem fora da presença de Deus, Deus vai usar uma pessoa que não está dentro da presença de Deus, para mostrar às nações que Ele que domina tudo, e vai estar levantando um homem chamado Sírio, para poder dar livramento para Israel. Deus está dizendo para nós que quem manda naqueles que estão lá fora, quem manda naquele que está no trabalho, quem manda naquele que está na família, quem manda naquele que está no Senado e no nosso país ainda é Deus. Aleluia! Glória a Deus! Deus, Ele pode pegar uma pessoa que não vive uma vida justa, mas Ele pode fazer com que Ele faça a justiça para aqueles que são justos. Glória a Deus! O que Deus está dizendo a Isaías é que vale a pena ver a glória de Deus, porque dentro da glória de Deus há revelação de Deus e há cuidado de Deus em nossa vida. Pois é, você está andando aí, está calcário, é pedra, mas espera aí, tem algo maior para contigo. Você vai sair do meio desse rebanho, vai entregar o rebanho a Jetro, porque eu tenho uma nação para você libertar. A visão de Deus, a glória de Deus, Deus está dizendo que é para nós. Deus tem coisas maiores para a nossa vida. Se coloca de pé, igreja. Os planos de Deus são maiores. As promessas de Deus são melhor. O que Deus tem para você é muito maior. Deus está dizendo: se coloca na presença. Para de botar Deus contra a parede e se coloca no seu lugar. Porque assim como Deus estava mostrando para Isaías, Isaías, fica tranquilo. As nações lá estão pensando que estão se levantando. Eu estou cuidando, na verdade, de Israel. E eu vou purificar, e eu vou tirar, e eu vou passar a peneira. Eu vou passar a peneira. Glória a Deus! Deus está dizendo: eu quero aqueles que são sinceros comigo, porque há um tempo de renovação neste lugar, e há um tempo de Deus para esta época, porque Jesus está voltando e precisa de um povo sincero para poder estar indo lá para fora e trazer aqueles que estão na mão de Satanás. Deus está dizendo: você está dentro desse projeto. Deus está dizendo: você está dentro deste plano. Deus está dizendo: caminha na presença de Deus, porque numa hora dessa Deus vai manifestar na sua vida. É a glória, é a glória, é a glória. É a glória, é a glória, é a glória. Fala com Deus aí, ó. Fala com Deus aí, fala com Deus aí, fala com Deus aí. É íntimo, é particular, é só você. É íntimo, é particular, é só você. E a glória desceu naquele lugar. Isaías viu e foi dizendo: santo. Isaías viu o serafim dizendo: santo, 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 santo é o Deus dos exércitos. A autoridade de Deus esta noite
Santo, 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 santo é o Rei dos Exércitos. Santo, santo. Deus está trabalhando dentro. É a glória de Deus. Moisés também teve medo, mas todos andaram pela fé, confiaram em Deus. Existe um tempo predestinado para todas as coisas, e Deus irá guardar a sua igreja. É tempo de perseguição nessa nação, e Deus vai passar a peneira, mas nós iremos contemplar a mão do Senhor neste lugar. E a gente vai olhar, vai dizer: valeu a pena. É tempo de perseguição, mas é tempo de restauração. E a glória de Deus não faltará em vossa vida. Haverá um tempo nesta nação que Deus irá abençoar a nossa terra, mas é necessário limpar a sujeira. Glória a Deus. Isaías teve a visão e dizer: ai de mim, Senhor. Abaixou a sua santa face e começou a glorificar: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Continua buscando ao Senhor de todo o coração, de todo o pensamento, alma e corpo, porque a glória de Deus está na casa. Quem chegou com dores neste lugar estará saindo sem dores. Glória a Deus. Aleluia. Quem chegou neste lugar com seu coração aflito sairá com paz. Aleluia. Quem chegou neste lugar perturbado sairá com sua mente sã. Quem crê diz amém. Senhor Deus da glória, Pai eterno, Muito obrigado, Senhor, por estar o importante, Senhor, é nós estarmos a cada dia diante do Teu querer e da Tua vontade. Que o Senhor venha manifestar, meu Deus, e o Senhor venha autenticar esta palavra nesta semana, Senhor, na vida de cada um, e que eles venham ter experiências e saber que o Senhor é Deus que está em todos os lugares. A glória do Senhor está na casa, mas vai estar também no seu caminho. Você verá a mão de Deus, como Deus é fiel na sua vida, e vale a pena ser fiel. Em nome de Jesus. Amém e amém.